É tão bom podermos estar juntos e dizer até aqui o Senhor nos tem ajudado. E como Deus tem sido tão bom para conosco. Deus é bom. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus é bom. E nós temos experimentado a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça para conosco. E é por essa razão que aqui estamos. Estamos aqui para o adorar, para lhe dar glórias, para lhe agradecermos tudo aquilo que ele tem feito por nós e através de nós. Não é por nossa iniciativa que nós somos salvos. E também não é por nossa iniciativa que nós vivemos. Nós vivemos pela misericórdia do Senhor. E por isso, se nós vivemos pela sua misericórdia, que possamos viver para Ele. Que possamos fazer como o apóstolo Paulo, tendo esse lema bem presente: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mesmo estando numa circunstância tão difícil como estava, preso, ele fez esta declaração. Não é uma declaração de um homem que está a viver num palácio, que está a ver muito bem. É de um homem que se encontra preso. No entanto, ele assim declara à igreja em Filipos, assim declara também a cada um de nós, a fim de que nós possamos também ter este lema de vida: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque é nele que nós temos tudo e por ele é que nós vivemos. Portanto, a ele honra e glória para todo sempre. Amém.
E é tão bom podermos contar com cada um de vós neste dia festivo. É bom nós podermos estar aqui juntos como uma família em Cristo Jesus, uma família dos salvos, dos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. Não sei se está alguém pela primeira vez conosco hoje. Pelo visto, pela primeira vez, não. Mas temos alguns irmãos que queremos saudar daqui. Saudar o pastor Alexandre, a irmã Maria José, também a filha, a Joia, também a Marta, o Tiago e a Sara, a irmã Sara, que é a irmã da irmã Maria José, membro da Igreja Batista de Viseu. É tão bom ter-vos no nosso meio, assim como também aos demais irmãos. Temos aqui famílias que já estão conosco há algum tempo e nós nos alegramos pela vossa presença e que cada vez mais se sintam bem no nosso meio, cultuando ao Senhor. E no início deste culto nós queremos deixar convosco algumas informações. Lembrar-vos que durante a semana nós temos o nosso culto de oração e estudo bíblico em 2 formatos, que é presencial às 16 horas aqui, na próxima quarta-feira, e um pouco mais tarde, às 19 horas, através do Zoom, então, também nos reunimos para orarmos. E é bom nós estarmos juntos para orarmos, mas não fazemos só isso. Também olhamos para a palavra de Deus e estamos a olhar para os salmos e ver aquilo que os salmistas nos dizem a partir da sua própria experiência. Então, às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, então, nós temos estes 2 cultos, um presencial e o outro online. No próximo domingo, nós vamos dar início a uma campanha evangelística. No próximo domingo e durante um mês, nós vamos estar a orar por amigos, por familiares, por vizinhos que ainda não são crentes, para podermos então vê-los aproximarem-se de Cristo e a receber a sua salvação. E vamos fazer isso durante o mês, para que no sábado, dia 23 de abril, nós possamos ter aqui um culto evangelístico, um culto onde nós vamos convidar esses amigos para estarem conosco. E será um culto onde nós teremos uma parte que será um concerto musical relacionado com a Páscoa, porque é o sábado seguinte à Páscoa, e também teremos aqui testemunhos de como Deus transformou as suas vidas. Então, é no próximo domingo que nós vamos iniciar esta campanha, orando para que então nós possamos ver mais e mais almas a serem salvas por Cristo. Mas também quero vos lembrar de algo muito importante que vai acontecer no próximo fim de semana, que é a mudança da hora. E eu aviso isso porque a hora vai avançar 1 hora. Porque se recuasse, eu não teria tanta preocupação em vos informar. Mas como vai avançar 1 hora, eu não quero que os irmãos cheguem para o amém, ou então chegarem para a escola dominical e verificarem que todos já estão ali a tomar o seu chazinho, o seu café. Então, tenham em conta isso. No próximo fim de semana nós vamos dormir menos 1 hora. Mas isso não é razão para que os irmãos só venham para o culto, que possam vir para a escola dominical, e vamos estar a falar sobre o futuro revelado baseado em Daniel capítulo 7. Então estas são algumas informações. E eu não sei se os irmãos verificaram que a nossa montra está modificada. Eu sei que o tempo não está bom para estar assim a contemplar, mas a nossa montra durante esta semana foi alterada. Aquilo que lá estava já não está, com exceção de algumas poucas coisas. Mas ela foi então alterada e nós agradecemos ao irmão Eduardo Torres por serviço, pelo cuidado que teve então em alterar, então substituímos aquelas informações que nós tínhamos lá em cima. Então, em nome da igreja também quero agradecer ao irmão Eduardo Torres o seu serviço. E vamos então orar, vamos agradecer ao nosso Deus mais um ano de vida que nos está a dar.
a cada um de nós, independentemente se estamos aqui há muito ou pouco tempo. Nós somos aniversariantes. Nós estamos a celebrar mais um aniversário. E por isso devemos nos alegrar na presença do Senhor e agradecer-lhe. Então, vamos aproveitar este tempo para agradecer-lhe. Mas também vamos continuar a interceder pela situação ali na Ucrânia. Por todo aquele flagelo que tem não apenas ceifado pessoas ali, mas tem levado outras, ou milhões, a saírem da sua terra, deixando tudo para trás, apenas com um saquinho de roupa, aquilo que conseguem levar, para então irem para outros países, à procura então de condições que agora não têm na sua terra. Vamos orar para que aquele cessar-fogo possa acontecer, que os líderes possam chegar a um consenso e que então possamos ver a paz ali a voltar. Mas oramos também por os refugiados, por aqueles que já saíram, por aqueles que estão entre nós, para que possam ter bom acolhimento e não possam cair em redes de tráfico humano. E infelizmente há pessoas que se aproveitam da fragilidade dos outros. Vamos orar para que isso não aconteça e que Deus possa estar a anular os intentos dessas redes, para que então esses que fogem devido à guerra possam encontrar paz noutros lugares. Então, enquanto o Mateus vai estar a tocar o prelúdio, nós vamos nos dirigir ao nosso Deus em gratidão e em intercessão. Eu queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias no Salmo número 98. E vamos então estar a ler este Salmo, Salmo número 98. E queria convidar os irmãos a fazerem o favor de poderem ficar de pé para então, em reverência à palavra do Senhor, acompanharmos a leitura deste Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas.
A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Como nós lemos, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins ou todos os moradores da terra. E é isso que nós vamos fazer. Vamos levantar as nossas vozes e adorar ao Senhor. continuar a levantar nossas vozes agora para dizer: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Então façamos esta declaração que realça a grandeza do nosso Deus.
Que através da nossa vida, através da nossa igreja, possam ver que quão grande é o nosso Deus. E eu queria convidar a irmã bem-vinda, a irmã que está aqui na igreja há mais anos. Não está desde a fundação, mas pouco lhe falta. Então vou pedir à irmã bem-vinda que nos possa dirigir nesta oração de gratidão e louvor. Ó nosso Santíssimo Pai do céu, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa. Muito obrigado pelas forças que nos tens concedido para estarmos aqui todos. Ó meu Pai, obrigado.
Obrigado, muito também, novamente obrigado, por estas portas estarem abertas há 54 anos, Senhor. Pela tua palavra aqui ter sido anunciada a tantos filhos teus e a tantas pessoas que aqui passaram, Pai Santo. Meu Deus e Pai, às vezes não é fácil, Senhor. Há coisas boas e coisas menos boas. Mas tu és grande, Senhor, como acabámos de cantar. Porque realmente não há maior que tu, nem há ninguém que te suporte, Pai Santo. Por isso nós confiamos em ti e te agradecemos todo o teu amor, toda a tua misericórdia, toda a tua bênção que tens derramado sobre esta igreja. Sobre todos os teus servos que por aqui passaram. Foram alguns, Senhor, alguns até já partiam para ti, Pai Santo, mas tu conservaste esta igreja sempre fiel a ti. Muito obrigado, Senhor. Continuas a abençoá-la e a dar ainda muitos anos de vida, Senhor. E que os teus filhos, Senhor, que estão nesta altura, Senhor, e aqueles que ainda vierem possam ter sabedoria para dirigir toda a tua obra aqui neste lugar, Senhor. Abençoado seja o teu nome em toda a terra, abençoado seja a tua palavra em todo o mundo, Senhor, e guarda todos os teus filhos e protege-nos a todos com a tua bênção e com a tua paz. E sei com tudo o que se vai seguir ainda nesta manhã, com o teu servo que vai expor a palavra. Obrigado porque ele está connosco, Senhor. Obrigado pela vida que tu tens concedido e que ele continue, Senhor, ainda por muitos anos e que a palavra possa ficar gravada nos nossos corações. É esta oração que neste momento nós fazemos. Nós fazemos, Senhor, pedindo-te e confiando em ti, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Podem fazer o favor de sentarem. E nós agora vamos continuar a louvar o nosso Deus, agora procurando também nos envolver com as crianças que vão estar a cantar, que vão estar a celebrar também ao Senhor. E depois então delas cantarem, também peço aos adolescentes e jovens que possam também depois vir à frente e também ter a participação. Então queremos, em primeiro lugar, agora dar a oportunidade às crianças, e parece que a irmã Daniela está à procura de algumas. Então que possam trazer aqui as crianças à irmã Daniela. Celebrai com júbilo, Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Sabei, o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Celebrai com júbilo, Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Sabei, o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
Vinde, Cantemos ao Senhor. Todos juntos rendamos louvor ao único Deus de glória. Louvai com temor e tremor a quem nos dá vitória. vinde, Cantemos ao Senhor. Louvai a majestade com toda a alegria. Sim, a fonte da verdade, exaltai nesse dia. Vinde, Cantemos ao Senhor. celebrai todos os santos pela sua grande salvação. Entoai alegres cantos de contrito coração. Vinde, cantemos ao Senhor. adorai o nosso bom Rei, os seus feitos anunciai. Vosso nome bendicei e suas bênçãos proclamai. Vinde, Cantemos ao Senhor. Vós, salvos por seu amor, vinde alegremente adorar. E sempre com ardor culto a Deus prestar. Vinde, Cantemos ao Senhor. É o convite mais belo, único que dá prazer. É duradouro, singelo, fácil de obedecer. Vinde, Cantemos ao Senhor. Viemos, pois, para dar glória, louvor e adoração. A ti viemos adorar de todo o coração. E, certamente com temor, Vamos cantar a ti, Senhor. Muito obrigado às nossas crianças e à irmã Daniela que esteve a ensaiar com elas, também aos nossos adolescentes e jovens. E já agora também um pequenino desafio, reconhecer o salmo que as crianças cantaram? Qual foi o salmo? Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E nós vamos continuar a louvar ao nosso Deus. E agora vamos afirmar que alegria neste dia nós podemos desfrutar neste ensejo bom desejo. Temos uma coisa, uma única coisa, só a Deus louvar. Então convido novamente a ficarem de pé e neste momento também vamos dedicar ao Senhor a nossa oferta de aniversário. Então, enquanto cantamos este hino, os irmãos poderão vir à frente e então dedicar ao Senhor a vossa oferta.
sentarem. E queria chamar aqui à frente o pastor Alexandre. Vamos estar a orar pelo pastor Alexandre. Vários dos irmãos possivelmente não conhecem o pastor Alexandre. Mas o pastor Alexandre foi pastor da nossa igreja durante mais de 20 anos. Durante todo esse tempo, Deus o usou poderosamente aqui e o tem usado ao longo da sua vida. Muitos dos irmãos que estão aqui foram batizados por ele, foram apresentados por ele e até casados por ele. E nós aqui estamos hoje reunidos, alegres por esse legado que o Senhor nos deixou, pela vida do pastor Alexandre e por tudo aquilo que ele fez no nosso meio e continua a fazer. E se os irmãos repararem no fim do nosso boletim, está lá então referência ao pastor Alexandre, pastor emérito da nossa igreja. Porque quando ele fez 50 anos de ministério pastoral, então decidimos como igreja que ele então ficaria também a ser pastor emérito da nossa igreja. E por isso que os irmãos verificam lá, e todos os meses os irmãos têm um artigo que é escrito pelo pastor Alexandre, não que ele escreva naquela altura, mas é retirado, como os irmãos verificam, do livro que ele escreveu, Pétalas de uma Rosa em Flor, a glória do Evangelho. E então nós procuramos também trazer a mensagem escrita que o pastor Alexandre nos tem deixado. E para além de ser pastor, o pastor Alexandre também é escritor. Tem vários livros escritos. Estes são os mais recentes. Paulo aos Efésios, uma obra-prima de doutrina e vida, e também este, Cristianismo Bíblico, o povo batista e sua vocação na história. Foram lançados o ano passado e tem então escrito livros não apenas na área dos estudos bíblicos, mas também na área do aconselhamento, na área também dos devocionais. Então o pastor Alexandre tem escrito. E se os irmãos, alguns irmãos tiverem interesse numa das obras literárias do pastor Alexandre, então poderão falar com o pastor Alexandre ou falar comigo, para que então eu possa pedir ao pastor Alexandre que possa então fazer a amabilidade de vos vender. Então, queremos deixar estas informações e claro que muito mais nós poderíamos falar sobre o pastor Alexandre. Mas depois, se os irmãos tiverem curiosidade e quiserem aprofundar, então, o pastor Alexandre terá todo o gosto em poder falar convosco. Os irmãos também têm o contacto no final do boletim também, para, se quiserem também o poderem contactar. Então, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor o seu sustento. Vamos agradecer também a oportunidade que nos deu para participarmos nesta oferta, mas também, ao mesmo tempo, vamos estar a orar para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para a mensagem que Ele nos vai trazer nesta manhã. Senhor nosso e nosso Pai, quão alegre nós estamos ao reconhecermos aquilo que tens feito por nós, ao reconhecermos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade para conosco. E é tão bom, Senhor, nós podemos cada dia ter a certeza de que Tu estás conosco, ter a certeza de que Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria. Tu és, Senhor, o nosso Senhor e Salvador. E nada, Senhor, e ninguém nos pode separar do Teu amor. Nada ou ninguém nos pode tirar das Tuas mãos. E por isso nós nos sentimos mais do que seguros. Nós sabemos, Senhor, que a nossa salvação, ela é eterna. Nós sabemos, Senhor, que salvos por Ti, somos salvos. E ninguém pode retirar esta graça que Tu nos destes. Mas sabemos, Senhor, que temos um percurso a fazer. Um percurso como santos, um percurso, Senhor, a fim de que possamos ser a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. E por isso, Senhor, precisamos cada vez mais estudar a Tua Palavra, conhecer-Te melhor, para vivermos também de forma que Te agrada, Senhor. E por isso, nesta manhã, aqui estamos para ouvir a Tua Palavra e que Tu possas estar a usar o pastor Alexandre, que Tu possas estar a abrir os nossos
os nossos ouvidos, que o Teu Espírito possa estar a trabalhar em nós, Senhor, para que possamos ouvir-te, possamos também aplicar. E obrigado, Pai querido, também, pela oportunidade que nos deste de participarmos nesta oferta, Senhor. Que ela possa ser usada para a honra e glória do Teu nome. E queremos te agradecer por todos aqueles que nos estão a visitar nesta manhã. Queremos te agradecer por aqueles que, a partir das suas casas, nos estão a ver. Pai querido, que possa ser com cada um e que possa estar a trabalhar em cada vida. É isso pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, Pastor Alexandre, fica à vontade. Tem aqui só um copo de água. Tem aqui só um copo de água. Estimados irmãos e irmãs, é grande a minha alegria por poder estar nesta manhã convosco e poder também ter parte na celebração deste 54º aniversário, como os anos passam. E nós nos alegramos porque temos sido parte da vida desta igreja ao longo de muitos e bons anos. E reconhecemos muitos de vós como irmãos muito queridos e irmãs muito queridas que nos acompanharam também durante esses tempos de ministério e de serviço e de trabalho para a glória do nosso Deus. Nós nos alegramos muito no Senhor e eu quero agradecer ao pastor Marcos Ferraz pela maneira como ao longo de tantos anos ele me acompanhou na vida e no ministério desta igreja, desde, aliás, que foi para o seminário, não é? E depois aqui foi recebido como obreiro, auxiliar e depois como pastor, meu colaborador durante vários anos ainda e finalmente o pastor efetivo da igreja até hoje. Tinha eu 77 anos quando lhe entreguei o ministério pastoral. Hoje, pela graça de Deus, já estou a caminho dos 86. E que bênção é poder continuar a servir ao Senhor e a dar-lhe louvor e glória pela sua majestade, pela sua maravilhosa graça. Eu quero cumprimentar a todos vós, queridos irmãos e irmãs, porque, de facto, eu posso ver a luz do Evangelho de Cristo a brilhar neste lugar e através de vós. E cada dia vos encomendo ao Senhor também nas minhas orações, desejando muito que Deus continue a fazer maravilhas neste santo lugar e que seja com cada um de vós, nos vossos lares, nas vossas famílias, na vossa vida pessoal e individual. E quantos se foram acrescentando à igreja e hoje que são parte viva dela também e estão aqui como membros ou como participantes de algum modo para este serviço tão especial. Seja Deus, pois, louvado, engrandecido e glorificado, é a nossa oração. E que Deus vos abençoe muito. Aos que estão doentes, alguns temos acompanhado também à distância com as nossas orações, pelas lutas e trabalhos e aflições por que vão passando. Enfim, nesta vida nós sabemos que temos os nossos tempos difíceis e que o dia chegará em que o Senhor nos vai levar para si na sua glória eterna. Mas enquanto aqui estivermos, que o nosso Deus possa ser conosco e usar-nos para o seu louvor e glória e possa continuar a fazer brilhar a luz do Evangelho da glória de Cristo. Que maravilhoso é, de facto, nós o podermos servir e sermos crentes no Senhor Jesus. E se alguém ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, o não assumiu como o Senhor da sua vida, que de facto hoje possa tomar essa decisão para a sua alegria eterna, para a glória do nosso Pai Celestial. Vamos orar.
Ó nosso Deus, nós bendizemos o teu nome e agradecemos-te muito porque estamos aqui para te celebrar como o Senhor da vida, como o Senhor da glória, como o Senhor da igreja, e agradecer por esta igreja que na sua caminhada já atingiu os 54 anos e os completou. Te damos graças, nosso Deus, pela obra maravilhosa que tens realizado no seio do teu povo ao longo dos anos na tua igreja aqui. Continua a abençoar o seu pastor, os seus familiares, todos os irmãos e irmãs que o acompanham na liderança da igreja e todos os membros e visitantes também. Ó Senhor, aviva-nos, enche-nos da tua maravilhosa graça e ajuda-nos a estarmos sempre no centro do teu querer. Prepara-nos agora para a tua palavra e que seja a tua palavra a falar aos nossos corações, a dirigir os nossos passos, a guardar-nos e livrar-nos do mal. Que possa ser a tua palavra, Senhor, a operar maravilhas na nossa vida. Em nome de Jesus, tudo te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos, estimados irmãos, abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Apenas uma parte deste capítulo, se bem que vamos fazer referência a todo ele, mas para já vamos ler os primeiros 13 versículos da carta do apóstolo Pedro, a segunda, no capítulo 3, versículos 1 a 13. E diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma outra coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, que por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos
e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Estimados irmãos e irmãs, nós bem sabemos quanto nos tem custado a vida ao longo dos últimos anos. Como esta pandemia nos fez estremecer e estremecer o mundo inteiro também. E agora uma guerra que, embora distante, também de algum modo nos toca e nos preocupa pelas consequências que poderá vir a ter lá na Ucrânia, mas com todos os riscos que também ela pode significar para a Europa e, porventura, até para o mundo inteiro. Vivemos, pois, com uma constante informação que até me parece demais, em que os meios de comunicação estão totalmente absorvidos com estes factos. E nós sentimos, porque, curiosamente, a Ucrânia, nem sei se há aqui alguns ucranianos, mas a Ucrânia é um dos países da Europa com maior índice de cristãos evangélicos e de igrejas cristãs que temem e adoram o Senhor. E nós vemos aquele país envolvido nesta terrível guerra provocada por alguém que me escuso de classificar, mas que tem sido um terror para o mundo inteiro, até porque a NATO e os países do mundo ocidental se sentem como que de mãos fechadas, sem saber o que fazer, porque a ameaça de um ataque nuclear em larga escala possa ser indício da destruição da própria humanidade que habita sobre a Terra. Meus queridos irmãos e irmãs, nós todos vimos passando por este percurso e nos interrogamos muitas vezes na presença de Deus: Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa luz e a nossa salvação, Tu és a força da nossa vida, Tu és a nossa bendita esperança. É em Ti que nós repousamos e é por amor de Ti que nós prosseguimos vivendo com confiança. E oramos por aqueles que sofrem, inocentes. E oramos também por nós. E oramos por este mundo que cada vez mais se afunda no lodaçal do pecado. E não são poucos os sinais que nos dão indícios muito claros de que nós podemos estar muito perto do fim dos tempos. E nós temos esta bendita esperança como crentes no Senhor Jesus. A bendita esperança de que quando Ele vier, Ele nos tomará para si e nós estaremos com Ele para sempre na glória do céu. Por isso, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Mas temos um ministério como igreja e como membros da igreja e como membros do corpo espiritual de Cristo. Temos uma missão a cumprir. É de não só vivermos em conformidade com o modelo que é Cristo, mas também colaborarmos para que neste mundo haja paz, haja concórdia, se realize na plenitude o sentido pleno do amor de Deus. Esse amor que se revelou a nós na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor tão grande que é infinito, que é inefável e que é o amor que nos inspira a ser semelhantes a Cristo e a viver conforme a sua imagem. Queridos irmãos, eu chamo a vossa preciosa atenção para este texto da Palavra de Deus, que nos fala com tanta clareza e nos toca tão fundo no coração. O tema geral, o apóstolo Pedro, como sabemos, escreveu 2 cartas. E o tema geral desta carta é
é muito simples. É o conhecimento de Deus. Reparem que, por exemplo, no capítulo 1, tantas vezes se repete esta palavra. Eu só vou referir a algumas das 16 vezes que a palavra conhecimento aparece numa epístola de apenas 3 capítulos. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento. E logo a seguir, com o conhecimento o domínio próprio. E mais adiante chegamos ao versículo 8 e outra vez, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, o pleno conhecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo no mundo, a favor da humanidade, na nossa vida, a favor da nossa salvação. E que bênção, queridos irmãos, nós podermos ver e sentir que esta mensagem é tão tocante e tão profunda. Nós somos desafiados a conhecer mais e melhor o nosso Deus, a conhecer mais e melhor o Senhor Jesus Cristo, a conhecer mais e melhor o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Uma outra palavra com as suas variantes é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, um número significativo de vezes referida nos primeiros capítulos, mas com especial incidência no capítulo 3 e o reino eterno. 4 vezes neste capítulo 3 se repete a palavra amados. É a primeira palavra do capítulo. Amados. É a palavra que está logo no princípio do versículo 8. Há todavia uma outra coisa, amados, que não deveis esquecer. E depois chegamos mais adiante e no versículo 14 lemos: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E finalmente no versículo 17, vós, pois, amados, quer dizer, queridos filhos, queridos irmãos, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro, descaiais da vossa firmeza. Estimados irmãos e irmãs, esta palavra, amados, como que nos orienta para a distribuição dos temas que este terceiro capítulo trata. Em 4 partes, e elas são iniciadas por esta palavra-chave, amados. Portanto, a grande exortação desta carta é efetivamente que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Isso é tão importante e tão sério que, de facto, vale a pena demorarmos-nos pessoalmente em reflexão profunda sobre o sentido da vida, o sentido da nossa vida, o destino da nossa alma, a razão de vivermos aqui e o modo de melhor servirmos o nosso Deus. Em primeiro lugar, neste capítulo final da segunda carta de Pedro, nós temos uma chamada de atenção para o facto de que a segunda vinda de Cristo está a ser atacada, vem sendo atacada. Nós vamos acompanhar rapidamente os primeiros versículos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, para vos lembrar, para despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Este é o tempo de nos lembrarmos
com mente aberta, com coração ao alto, despertados para a consciência das coisas divinas, este é o tempo de nos lembrarmos com mente esclarecida que, de facto, o Senhor Jesus Cristo ensinou ao longo do seu ministério, e todas as Escrituras do Velho Testamento nos dão sinal disso mesmo, chamando-nos, em especial, a palavra profética para a vinda do dia de Deus, a vinda do dia do Senhor. E diz o versículo 2, para que, portanto, eu quero despertar a vossa lembrança, eu quero despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis do que? Da palavra que anteriormente, das palavras que anteriormente foram ditas por quem? Pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Quer dizer, as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são uma unidade, uma totalidade de mensagem, com uma mensagem central, que é Cristo. Cristo que veio pela sua encarnação para viver a vida que a nós é ensinado a viver e para dar a vida na cruz do Calvário que a nossa haveria de salvar, a fim de termos a garantia da vida eterna com Deus na glória. Queridos irmãos, nós estamos em presença de um fenómeno, conforme este versículo, mais propriamente o versículo 3 agora, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, quer dizer, no fim dos tempos, com o aproximar da segunda vinda de Cristo, nos últimos dias virão quem? Escarnecedores, que, com os seus escárnios, escarnecedores que andarão segundo as próprias paixões, e escarnecedores que dirão: onde está a promessa da sua vinda? Questionando a vinda do Senhor Jesus. E nós vemos que isso é o que acontece nos nossos dias. E como diz o versículo 3, escarnecedores que com seus escárnios, isto é, pelo recurso ao ridículo, e muitos hoje em dia na nossa cultura ocidental inclusive, pelo recurso ao ridículo, ao sarcasmo e ao escárnio, conforme nós lemos aqui, pois questionam, põem em causa e dizem não haver segunda vinda de Cristo, assim como dizem não haver Deus. E, enfim, a partir daí o quê? Paul Johnson, um dos grandes escritores dos últimos tempos, no seu livro Os Intelectuais, ele reflete sobre os arquitetos da cultura ocidental nos últimos 2 séculos. E entre estes arquitetos da cultura ocidental, ele arranca de Jean-Jacques Rousseau para Karl Marx, Tolstói, Brecht, Russell, Sartre e outros mais. E vai refletindo sobre cada uma destas figuras e a forma como cada uma delas tem concorrido para escarnecer do nome de Deus, para pôr em causa a revelação da palavra, para afirmar que este mundo não tem propriamente uma causa. O nosso Deus, se fôssemos a pensar nisso, é a natureza, é o universo, não há um ser pessoal que governe todas as coisas.
Esta reflexão de Paul Johnson é de tal modo tocante e profunda que realça todas as formas de escárnio e de incredulidade e de perversidade que, de facto, dominaram vidas como estes que são os arquitetos da cultura ocidental. Não nos surpreenda, pois, que tantas novidades e algumas horrendas vão chegando aos nossos dias, como mais recentemente a obrigação de haver uma disciplina até nas escolas para ensinar a igualdade de género e outras coisas mais. Enfim, os irmãos têm visto e ouvido muita coisa sobre isso, eu não vou aqui demorar-me. Mas o que deveria ainda acrescentar é que estes escarnecedores, como diz o texto, são induzidos a viver, diz o resto do versículo 3, segundo as próprias concupiscências, segundo as suas próprias paixões. E aqui se põe precisamente a questão do ideal nihilista, de uma liberdade que justifica a sua conduta imoral e libertina, como é o caso de Camus e de Jean-Paul Sartre, pensadores, escritores, filósofos franceses que muito influenciaram a revolução intelectual dos anos 60 e daí para cá, em Paris e na França e na Europa e no mundo inteiro, por extensão. Sartre, no seu existencialismo nihilista, que põe em causa inclusivamente a verdade do ser. E não só isso, que de facto a vida humana é tão precária e tão vil que não faz sentido. E portanto, por isso mesmo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Levemos a nossa vida gozando-a da melhor forma que pudermos, corrompendo-nos, devassando-nos, satisfazendo-nos por todas as vias possíveis e imaginárias. E quando vemos, é uma das leituras que temos relativa a Jean-Paul Sartre, que no final da sua vida, em agonia de alma, ele se interrogava se afinal não havia Deus. E sobre se afinal o que ele andou a pensar e a dizer ao longo da vida não estava tudo completamente posto em causa. Uma outra forma de atacar o cristianismo nós a verificamos no versículo 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, pela falsa ideia da permanência eterna do mundo e da vida. Onde está a promessa da sua vinda? E então diz, porque desde que os pais dormiram, desde que os nossos antepassados morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Portanto, deu-se um grande Big Bang, surgiu a matéria, ela foi evoluindo, tomando as suas formas, desenvolveu-se uma sequência de evoluções que atravessam espécies, e da matéria surgiu a vida, e da vida animais inferiores marinhos, e de animais inferiores marinhos animais como mamíferos e outros mais, e a partir de um desses animais, pois evoluiu-se até chegar ao homem. Claro, Darwin, nós sabemos, com a sua precisamente teoria das espécies e todo o resto, o que ele diz sobre estes factos e como de facto o que eles no fundo querem afirmar é que este mundo é como é matéria e nada mais, a matéria foi evoluindo, da matéria surgiu uma vida inferiormente mínima, daí se desenvolveu
desenvolveram seres superiores e finalmente um ser que alcançou graus de inteligência e que é o homem. Mas o homem é nada senão matéria e quando ele morrer tudo acabou. Essa é a visão que o mundo, pois, coloca diante dos nossos olhos. E o que nós vemos aqui é precisamente isso, que neste mundo, sem Deus e sem esperança, o homem não chegará a lado nenhum. Em segundo lugar, numa sequência de argumentos, é-nos afirmado que a segunda vinda de Cristo é defendida em 4 argumentos irrefutáveis. O argumento da história que nós temos no versículo 5, porque deliberadamente esquecem estes escarnecedores, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. E há aqui 2 eventos singulares referidos. Primeiro, a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma espécie, enfim, de líquido, do qual acabou surgindo a terra por um lado e as águas que são de cima e as águas que são de baixo, e o mundo como se consolidou neste planeta que se chama Terra, para depois vir toda a obra da criação de Deus. Mas não é só isso que refere também a seguir, deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. E aqui uma referência clara ao dilúvio, em que mais uma vez Deus, tal era o grau de pecado e de iniquidade e de perversidade no mundo de então, que Deus simplesmente decidiu acabar com a raça humana. E finalmente acabou pegando num homem chamado Noé. E a partir dele, com sua família, ele, pois, preparou o mundo para sobreviver com essa família, não obstante o dilúvio ter vindo e durante meses e meses a fio, pois ter acabado por destruir tudo, inclusive os grandes monstros marinhos, eventualmente os próprios animais de que hoje tanto se fala, como vivendo há centenas de milhões de anos e coisas do género. Portanto, o argumento da história, o argumento da Escritura a seguir, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a palavra de Deus. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O argumento da Escritura, pela palavra de Deus, que torna claro que haverá um tempo de grande final para este mundo, mais uma vez, não pela água, mas pelo fogo, para a destruição de tudo e a partir dessa destruição ressurgir uma nova vida. Argumento da Escritura, pela palavra. E mais adiante, a segunda vinda de Cristo é defendida com este terceiro argumento, o da intemporalidade ou o da eternidade de Deus. No versículo 8, há todavia uma outra coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, para Deus o tempo não conta. Para Deus
Praticamente, Deus não funciona em função do tempo e do espaço. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é transcendente. E para além do cosmos, do universo, com todas as suas galáxias, milhares de milhões de galáxias, em cada uma delas, com a Via Láctea, que é a nossa, milhares de milhões de estrelas e milhares de milhões de planetas ligados a cada estrela. Isto é um mundo imenso, quase infinito. Este mundo que é obra das mãos de Deus, em que estão todos os sinais da sua grandeza, da sua glória, da sua intemporalidade, da sua eternidade. E mais, termina com este outro argumento, a defesa da segunda vinda de Cristo. O argumento da longanimidade de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se há demora na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, se há demora, é porque Deus é amor. É porque Deus é longânimo, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento e alcancem a salvação. E mais, queridos irmãos, e aqui eu penso que, como eu estremeci, cada um de nós acabará por estremecer levando isto muito a sério. Como será a segunda vinda do Senhor? Atentemos para os versículos 10 e 13. Primeiramente, diz o versículo 10, virá entretanto como ladrão. Quer dizer, virá inesperadamente. Jesus voltará inesperadamente. Quando menos se espera, no seu tempo. Ele virá inesperadamente. Segundo, ele virá, a sua segunda vinda será acompanhada de juízo e de destruição. E diz-nos coisas que se calhar nunca pensamos. E porventura, muito poucas vezes, se algumas ouvimos até dos púlpitos. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Os corpos celestes serão abrasados e destruídos. A terra e tudo que nela existe será queimado. Isso está no versículo 10 ainda. E sublinha o autor por inspiração divina, é nesse dia que os céus serão abrasados e destruídos e todos os corpos celestes serão derretidos com o fogo. Isto é terrível, porque há tantas teorias e quantas vezes nos pensamos, mas novos céus e nova terra, é a mesma terra restaurada como é? O próprio universo, as estrelas, os planetas, as galáxias, o próprio universo, como que sucumbirá. Tudo será destruído e derretido pelo fogo, como diz tão claramente a palavra de Deus. E leiamos versículo 10 e seguintes. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também. A terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. E o versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O que a palavra nos está a dizer é que a segunda vinda de Cristo não é coisa tão simples. Quando o Senhor Jesus vier, Ele tomará para si os seus santos. Num momento, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 15, na primeira carta, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a sétima, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor nos ares.
E Deus nos retirará desta terra. E o juízo de Deus se fará sobre a terra, sobre os céus, sobre o universo inteiro. E tudo será destruído pelo fogo. E tudo transformado em nada, para uma nova criação a partir de esse outro nada, a fim de que em novos céus e nova terra, em que habita a justiça, nós, os santos de Deus, com o Senhor Jesus e com todos os seus anjos, vivamos afinal por toda a eternidade, para a sua glória, para a felicidade que jamais acaba. Como devemos, pois, irmãos, aguardar a sua vinda? Temos atenção aos versículos 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, repete, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Isto é horrível só de pensar, irmãos. Mas tudo o que vai acontecendo hoje em dia no mundo e tem vindo a acontecer são apenas indícios de um grande final que eu acredito está para chegar. Vai chegar em breve. E porventura muitos de nós vamos ser parte desse evento sublime, em que contemplaremos o Senhor da Glória vindo dos céus, rodeado dos seus anjos, para tomar a sua igreja, para fazer retornar consigo para o céu todos os seus santos e finalmente se dar aquilo que está preparado desde que Cristo fundou a sua igreja. Porque a sua igreja foi fundada para ser a sua noiva. E disso nos fala Paulo aos Efésios no capítulo 5, versículos 25 e 26. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar e purificar pela lavagem da palavra, a fim de a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. E quando saltamos para o capítulo 19 do Apocalipse, nós estamos perante o casamento de Cristo com a sua igreja santa, a sua igreja fiel, a sua igreja que por amor e por devoção e por renúncia de tantas coisas permanece pura e está sendo preparada para, na perfeição de Deus, se unir com o seu próprio Filho e governar o universo inteiro, esses novos céus e nova terra em que habita a justiça e em que Cristo será Senhor para a glória de Deus Pai. Oh, queridos irmãos, como é bom nós termos presente esta realidade. A exortação final, como se nos apresenta nos versículos 14 a 16, fala por si. E particularmente o versículo 14 diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes o quê? Primeiro, achados por ele em paz. Segundo, sem mácula e irrepreensíveis. Irmãos, peguemos nestas três verdades e transformemos a nossa igreja e sejamos fermento que levede a massa e transforme as nossas igrejas em igrejas de luz, em igrejas de paz, em igrejas de amor, em igrejas de comunhão, em igrejas de perdão, em igrejas de misericórdia, em igrejas que possam ser agradáveis a Deus e que sejam usadas no tempo e para a eternidade, para levar muitas e muitas mais almas a Jesus Cristo. É na longanimidade de Deus que nós encontramos tudo isso. E Pedro faz então referência ao apóstolo Paulo para ainda acentuar mais toda a doutrina de Deus pela pena de Paulo, aí nos versículos 15 e 16. E chegamos ao versículo 17 e o que é que lemos? É a conclusão. Vós, pois, irmãos, amados, prevenidos como estáis de antemão,
e estamos prevenidos pela palavra, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados de que falava o versículo 3, descaiais da vossa própria firmeza, desses ditos intelectuais que são a semente da cultura ocidental em que vivemos, toda ela pervertida pelo pecado e pela miséria moral e espiritual a todos os níveis. E quantas vezes tantos crentes se deixam resvalar também, não só para destruírem os seus lares, mas para destruírem a sua alegria e a sua felicidade, e para também se deleitarem com os prazeres do mundo, etc, etc. Que grande e tremendo desafio aqui nos vem, como o apelo, queridos irmãos, à santidade. Façamos tudo para que Ele nos encontre em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e vejamos na longanimidade do nosso Senhor a razão última da nossa salvação, sendo, portanto, bondosos e misericordiosos. Como lemos no versículo 17, e repito, já estamos avisados. Tenhamos cuidado, diz o texto. Não nos deixemos cair da posição firme em que estamos, deixando-nos assim enganar por estes falsos mestres. Pelo contrário, continuemos a progredir na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. De facto, irmãos, e terminando, numa igreja em aniversário, com 50 anos e 54 anos já, e com um longo conhecimento do mundo e da vida, até pelo muito que já passou e viveu esta igreja também, esta mensagem faz todo o sentido. E o convite que a palavra do Senhor nos deixa é um convite ao avivamento, à vida consagrada, à evangelização da pátria e do mundo. E que Deus desperte em cada um de nós essa força, essa graça, essas virtudes, essa maravilhosa paz, que não só inflame a nossa vida e nos transporte para a glória, mas que possa, através de nós, tocar outros, a começar pelos nossos familiares. Irmãos, façamos tudo para ser santos e para viver em conformidade com a vontade divina, porque assim nós seremos aquela igreja que Deus quer, que Deus ama, que Deus anseia ver preparada para a vinda do seu Filho, a fim de que em união eterna com Cristo governe esses novos céus e nova terra em que habita a justiça. Que Deus seja convosco, que Deus seja conosco, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a paz, que Deus nos use para a sua glória, agora e sempre. Amém. Nós há um pouco tivemos a oportunidade de entregarmos a nossa oferta e eu falei na semana passada que havia também uma lembrança da igreja para os irmãos. E por isso os irmãos vão estar a receber no final do culto uma caneca como essa. Vai ser uma caneca por família, para que então se possam lembrar desta data, possam lembrar-se de 54 anos. E ter presente o versículo que está lá à entrada. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, no final, eu vou estar-vos a entregar esta caneca em nome da Igreja Evangélica Batista da Amadora, para que possam recordar. E queríamos entregar esta ao pastor Alexandre. É um pouco diferente da vossa, porque esta aqui é personalizada. Tem aqui a foto do pastor Alexandre, da irmã Maria José, para que também possam ter. Por isso quero entregar ao pastor Alexandre, em nome da Igreja. Muito obrigado. Nada. Que atenção. E vamos juntos cantar. Quando Deus fizer chamada, eu quero lá estar. Os irmãos também querem? Acho que todos nós queremos lá estar. Quando Deus fizer chamada, lá estarei. Então eu quero vos convidar a ficar de pé e vamos juntos cantar este hino.
E nós somos chamados a servirmos na igreja do Senhor. E não podia deixar de referir um irmão que serve, tem servido de uma forma dedicada, que tem dado exemplo de como é servir. E refiro ao meu irmão Aurélio Mota, que durante anos e anos tem servido na direção da igreja. Um irmão que não se dá pela presença dele, mas que faz tantas coisas para a glória do Senhor. E eu vou pedir a ele que possa encerrar este culto com uma oração. Graças damos, Senhor, porque estamos por presença, agradecemos por mais um aniversário que podemos participar, agradecemos por todos aqueles que ao longo dos anos que têm servido, Senhor, uns já estão na glória, outros no cárcere, outros locais, mas te agradecemos a tua presença e a porta da tua igreja e pedimos a tua bênção para cada um dos teus filhos, Senhor. Dirige-nos e consagra-nos, é o que pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. De nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir então o pós-lúdio que será tocado pela Glória. Uma boa semana a todos, irmãos, e que Deus vos abençoe.